Mexe com minha Tá faltando cabeça e amor, me né? deixa assim. Gente, tudo bem com vocês? Sabe por que eles deixaram administrativo por último? Porque é a melhor matéria. E vocês vão entender por quê. Nós temos na prova da OAB 6 questões de administrativo, certo? Na verdade, a prova que é a melhor matéria. E vou dizer uma coisa importantíssima para vocês. Vocês sabiam que direito administrativo é a matéria que você vê todo dia na sua vida? Sim ou não? Quem veio de ônibus aqui, por exemplo? Direito administrativo, concessão de serviço público, tá? Aqui na frente da Paulista tem um radar eletrônico. Vocês observaram que tem radares eletrônicos aqui não? Direito administrativo, poder de polícia. Se vocês saírem daqui, desse teatro aqui, ali na frente, aqui era um cinema, né? E tem um cinema ao lado aqui, tem uma resolução da Ancine, Agência Nacional de Cinema, é direito administrativo. Já viu aquela placa, veículo guinchado? Direito administrativo. Você não vai ver, pessoal, tá? Agravo de instrumento andando por aí na Paulista, não. Aliás, se você por um acaso estiver vendo, fala pra mim que eu quero fumar isso aí também. Eu quero ficar muito doido. Mas vamos para é claro, pô. Agora, direito administrativo, vocês veem todo dia na vida de vocês. E o examinador da OAB, ele identificou isso, sabia? Ele identificou isso e as perguntas de direito administrativo, como é que funciona? Ele conta um casinho lá, uma historinha do dia a dia e pergunta para vocês lá na hora da prova. Então vamos começar com uma dica importante, um tema que sempre tem caído nas provas de direito administrativo, que é a concessão de serviço público. O que é a concessão de serviço público? Nada mais é do que um contrato administrativo em que o poder público passa para um particular a execução de um serviço, não é isso? E esse particular se remunera pelo quê? Pela tarifa que você, usuário, paga, não é assim? Quando sua mãe fala assim, peraí que eu vou me posicionar para a foto, vai, filho. Vai. Ficou boa. Vamos lá. Quando você chega em casa e sua mãe fala assim, leva o dinheiro da passagem, você pode corrigir sua mãe. Você vai apanhar, mas corrige. Fala assim, não, mãe, eu vou levar o dinheiro da tarifa. Ok? Porque é assim que a concessionária se remunera, não é verdade? Então, ó, fiquem espertos com uma coisa. A concessionária se remunera pela tarifa que o usuário paga, mas algo que pouco se fala é o seguinte, a concessionária também pode se remunerar por receitas alternativas, tudo bem? Então a concessionária se remunera pela tarifa que o usuário paga e receitas alternativas. Você já viu que antigamente tinha isso nos ônibus aqui de São Paulo, propagandas nos vidros de trás dos ônibus, já viram isso? Isso é receita alternativa. Então a concessionária se remunera pela tarifa que o usuário paga e pelas receitas alternativas, tudo bem? Quem já foi para a praia aqui ou para o interior? Você já viu que quando você está indo para a praia tem aquela placa trecho sob? Teve um aluno do outro curso que falou sob neblina. Aí eu falei, vai passar na OAB, filho, vai. Né? Daqui uns 15 anos, depois de uns 450 exames, dá para passar. Está escrito trecho sob concessão. E você já percebeu que tem propagandas ao longo da rodovia? Isso é tarifa alternativa, tudo bem? Olha aqui, ó, juntando concessão com responsabilidade civil. Se você estiver dentro do ônibus da concessionária e este ônibus se acidentar, a concessionária responde? Sim ou não? Sim, mas responde de que forma? De forma objetiva na modalidade do risco administrativo, tudo bem, pessoal? Ó, já vai a dica aqui, se cair qualquer pergunta sobre responsabilidade civil do Estado, por favor, crave responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo, tanto para o usuário que está dentro do ônibus, quanto que aquele que está andando na calçada e o ônibus atinge aquela pessoa, tudo bem? Ou seja, tanto para o usuário direto do serviço, quanto para o usuário indireto do serviço. Tranquilo, gente? Certinho? Não vamos errar isso? E para a gente encerrar esse tema de concessão de serviço público, olha que interessante. Às vezes a concessionária promete, né? Em algumas cidades tem isso, né? Ônibus com Wi-Fi, cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, rola isso, né? É assim que acontece, né? Mas ela se compromete, às vezes, no contrato administrativo, que ela vai prestar esse tipo de serviço. E se ela for inadimplente com o serviço? Ó, se ela for inadimplente com o serviço, sabe o que acontece com a concessão? Acontece a caducidade, tudo bem? Ó, caducidade, inadimplência. Inadimplência, caducidade. Se ele começar a colocar uma questão lá, dizendo que a concessionária está prestando serviço, e ela está inadimplente com o serviço, pode cravar que ele vai falar de caducidade, tudo bem? Agora, quando o poder público, ele, por interesse público, resolve extinguir a concessão, a palavra-chave é encampação, tudo bem? Encampação, interesse público. Caducidade, inadimplência. Combinado isso? Certinho?
Tranquilo? Posso continuar? Só para a gente fechar aqui um assunto importante. Alguém aqui vai pegar a linha amarela do metrô para ir embora? Gente, quando você for fazer isso aí, ó, é o seguinte, ó, tem que arrepiar. Você tem que se emocionar na linha amarela. Sabe por quê? Porque é exemplo de parceria público-privada. Vocês não se emocionam não, gente, quando você vê um negócio desse? Hã? Parceria pública, você está vendo direito administrativo ali. Depois você me segue lá no Instagram, _Ellison Costa. Eu tenho uma sessão lá de eu vejo direito administrativo em tudo quanto é lugar. Tem que arrepiar quando você vê uma parceria público-privada, que é a linha amarela do metrô. O que é parceria público-privada? Para a gente lembrar, parceria público-privada é uma concessão. Tudo bem? Primeira dica importante, parceria público-privada é uma concessão. O que a gente tem de diferente na parceria público-privada? A parceria público-privada, uma das modalidades dela, e é a que tem mais caído aí na prova da OAB, é a concessão patrocinada. Por quê? Porque o usuário não paga a tarifa, o usuário não paga a tarifa. Na concessão patrocinada, além de você pagar a tarifa, o poder público paga uma contraprestação para o concessionário, que é chamado de parceiro, tudo bem? Tranquilo? Parceria público-privada só é possível para contrato acima de 10 milhões de reais, tudo bem? Mudou a lei. Acima de 10 milhões de reais, tudo bem? Parceria público-privada só para contratos acima de 10 milhões de reais. Acima de 10 milhões já dá para fazer a parceria público-privada. Combinado? Posso ir para um próximo tema? Eu só estou dando alguns temas, pessoal, que não. Agora eu vou entrar nos temas que não caíram na prova da OAB, nem a última e nem a penúltima, tudo bem? Porque eu tô com aquele feeling, certo? Poder de polícia. Faz tempo que não cai poder de polícia na prova da OAB. Faz um certo tempo, tudo bem? E olha só, o que é o poder de polícia? É um poder que a administração pública tem o quê? Para condicionar e restringir os direitos dos particulares, não é isso? E o que é importante lá no poder de polícia? Ele tem 3 atributos, o poder de polícia. E um deles é o que sempre cai na prova. Tá? O primeiro atributo é a discricionariedade, que é a margem de liberdade que o administrador público tem para atuar. Então, ele verifica diante daquela situação se ele vai guinchar o veículo, se ele vai multar a pessoa, se ele vai determinar só uma advertência. Isso é discricionariedade. Depois eu tenho, e esse cai bastante, que é a autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? Não esqueça disso e se lembre disso na hora da prova, tudo bem? Porque ele pode contar e colocar isso em vários contextos. O que é a autoexecutoriedade? Possibilidade de atuação sem poder judiciário, tudo bem? Possibilidade de atuação sem necessidade de ordem do poder judiciário. Você já viu veículos, se vocês saírem daqui do curso hoje, na rua de trás, você já vai ver os cavaletes de veículos guinchados, porque o pessoal para aqui na rua de trás, vem assistir o negócio da EBRAD e esquece que tem que botar o zona azul lá, né? Ninguém colocou ali não, né? Ok? Você vai ver aqui atrás, na rua de trás, tá cheio de cavaletes com veículos que foram guinchados. Precisa de ordem? Aquilo ali é uma ordem judicial ou a administração pública faz aquilo administrativamente? Faz administrativamente. Por conta do quê? Da autoexecutoriedade. Tudo bem? Então, assim, se um bar ele tem autorização para colocar mesas e cadeiras na rua, mas aí ele pega e descumpre a autorização que ele tem. O poder público precisa de uma ordem do juiz para retirar as mesas e cadeiras na rua? Não. Precisa de ordem do juiz para demolir imóvel que está construindo irregularmente, pessoal? Sim ou não? Não, e ele vai te induzir a você achar que sempre precisa de uma ordem do juiz, mas não precisa, tudo bem? Combinado, gente? Autoexecutoriedade é a atuação sem necessidade de recorrer ao poder judiciário. É claro que sempre tem que ser de acordo com razoabilidade, proporcionalidade, não é verdade? Não vai fechar o estabelecimento e matar a pessoa que está lá dentro. Tudo bem, gente? Né? Isso aconteceu outro dia na Cracolândia, né? Foram fazer a demolição dos imóveis administrativamente, né? Mas aí aconteceu um leve problema. Demoliram o imóvel com a pessoa lá dentro. Mas aí não tem problema, né, gente? Era craqueiro, né? Aquela coisa de louco que acontece aqui. Certo, gente? Não pode fazer isso, tudo bem? Tranquilo? Certinho? Posso prosseguir? Vamos para mais uma dica aqui que eu acho importante. Então, eu já falei para vocês de responsabilidade civil do Estado, certo? Qual a teoria aplicável em termos de responsabilidade civil do Estado? Já 10 minutos, filha. Pode esperar, eu tenho que falar, eu sei autarquia ainda. Vamos lá, eu tenho que falar de autarquia, certo? Olha aqui, Qual a teoria aplicável em termos de responsabilidade civil do Estado? Objetiva na modalidade do risco administrativo. Tudo bem, pessoal? Não esquece disso, certo? O Estado vai responder sempre, ok? Ele responde sempre, independentemente de você ter que demonstrar a culpa do Estado, certo? Ponto importante, Ponto importante. Em caso de omissão, o Estado responde também de forma objetiva na modalidade do risco administrativo? Sim ou não?
Sim, tudo bem. Em relações de custódia, a gente teve um problema lá na cidade de Suzano. As crianças não estavam dentro de uma escola estadual? Não estavam dentro de uma escola estadual? O Estado não assumiu a guarda da criança? O Estado responde? Em qual modalidade? Objetiva, do risco administrativo. Então, é a criança na escola, o paciente no hospital e o preso lá na cadeia, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tudo relação de custódia. Tudo bem? O Estado assumiu a custódia do preso, o preso é assassinado por um colega de cela, ou ele resolve se matar, o Estado responde? Sim, sem medo de errar. Tudo bem? Tranquilo? Posso continuar? Vamos para um próximo tema. Vamos para um próximo tema, antes de eu falar do último tema, que eu acho que esse também já faz um certo tempo que não cai. Próximo tema, ó, servidor público. Sempre cai a questãozinha de servidor, não cai? Sim ou não? Sempre tem a questãozinha de servidor, né? Servidor é um tema muito grande, né? É um tema amplíssimo. Eu quero dar aqui 2 dicas de servidor, formas de provimento. Não sei porque eu estava vindo para cá e falei assim, que eu fico olhando administrativo em tudo quanto é lugar, né? Aí como eu passo, eu sou servidor público, eu fico, passei ali na frente da prefeitura, depois passei ali, falei, pô, vai cair servidor. Aí você fica pensando, né? Você tá vendo direito administrativo tudo quanto é canto, né? Aí o que acontece, pessoal? Ó, forma de provimento. Se ele começar a falar que o servidor sofreu uma limitação na sua capacidade física, o que tem que acontecer com ele? Ser demitido? Não, ele tem que ser readaptado. Tudo bem? Então, ó, limitação na capacidade do servidor é readaptação. Tudo bem? Essa é uma forma interessante, faz tempo que não cai isso. E essa aqui também faz tempo que não cai. Se o servidor foi demitido, mas a demissão dele foi ilegal porque não respeitou, por exemplo, o direito de defesa dele, o que acontece com ele? Ele vai ser reintegrado. Tudo bem, pessoal? Essa é a mesma coisa do direito do trabalho aí. Os professores devem ter falado sobre isso, você já deve ter ouvido sobre isso, e isso acontece com o servidor também, tudo bem? Servidor que não passa no estágio probatório, ele é demitido ou exonerado? Exonerado, tudo bem, pessoal? Demissão é pena, exoneração nem sempre, tudo bem? A gente pode pedir exoneração. Tudo bem, gente? Tranquilo? Certinho? Para a gente encerrar servidores, uma outra coisa importante, ó. Acumulação de cargo. O servidor pode acumular cargo? Sim ou não? Mas qual a regra? Da possibilidade ou da vedação? Da vedação, tudo bem? Então, é vedada a acumulação de cargos, exceto se tiver, ó, compatibilidade de horários, tudo bem? Então, os horários têm que ser compatíveis. E nas seguintes hipóteses, ó, 2 cargos de professor. Professor na rede estadual, professor na rede municipal. Desde que os horários sejam compatíveis. 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Meu caso, sou professor de uma universidade pública, tudo bem? Privada, você pode ser de quantas você quiser. Então, sou professor de uma universidade pública e sou advogado concursado de uma estatal. Certo? 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. E a terceira possibilidade, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, tudo bem? Médico, enfermeiro, mas só se os horários forem compatíveis, tudo bem? Aliás, pessoal, eu trouxe livro para sortear aqui, hein? Você vai sair de uma banana com direito administrativo? Não é? Eu me preocupo com o interesse da coletividade, esse é o interesse que se preocupa, não é verdade? Ó, tudo bem? E cargos de vereador também pode ser acumulado, desde que os horários sejam compatíveis, tudo bem? Uma dica de licitação e a gente dá mais uma dica e encerra, tudo bem? Ó, pregão. Licitação na modalidade de pregão. Para que serve o pregão? Bens e serviços comuns. Pregão serve para aquisição de bens e serviços comuns. Compra de carteiras escolares, computador, tudo bem? Obra pública não se faz por pregão, tudo bem? Pregão, critério de julgamento é o menor preço, tudo bem? Pregão, critério de julgamento é o menor preço, não vamos esquecer isso. E o prazo de apresentação das propostas, 8 dias, tudo bem? Tranquilo? Certinho, pessoal? Posso prosseguir? E a última dica, que é um tema que eu sempre dou, e já faz um certo tempo que não cai, e eu acho que nessa vai cair. Às vezes ele começa a contar uma seguinte história para você lá na prova. Olha só, a administração pública resolveu fazer uma reforma administrativa e criou uma pessoa jurídica de direito privado, papapá, papapá, papapá. Com relação a essa pessoa jurídica de direito privado, trata-se de, aí ele coloca lá, é uma empresa pública, depois ele põe na B, é uma autarquia, e assim por diante, não é assim que cai na prova? Então vamos lá, ó, para você conseguir diferenciar a empresa pública, da sociedade de economia mista e da autarquia, o que você tem que saber? É só você dizer, eu sei autarquia. Por quê? Porque a autarquia é o que as outras não são. Então diz aí comigo, eu sei autarquia.
Mas fala, não com esse desânimo todo, gente. Isso aí não passa. Diz aí comigo. Eu sei autarquia. Vamos lá. Aí. Agora todo mundo junto. 1, 2, 3. Ó, presta atenção. Aí tem que vir na sua cabeça assim, ó. A autarquia é o que as outras não são. Então, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, certo? Pessoa jurídica de direito público, criada por lei, que presta serviço público. O pessoal da autarquia é CLT ou estatutário? Estatutário. Então, eles prestam concurso público, mas eles são estatutários, tudo bem? Os bens das autarquias são públicos ou privados? São bens públicos, porque ela é uma pessoa jurídica de direito público. Só tem bem público quem é pessoa jurídica de direito público, tudo bem? Tranquilo? Então, quando você sair aqui da Paulista, estiver andando, já vai assim, eu sei a autarquia. Aqui tem a autarquia, tem o INSS, tudo bem? Aí lá na prova ele fala assim, o poder público resolveu criar uma empresa pública. Com relação às empresas públicas, é correto afirmar. Aí ele vem colocando. Pessoal, se cair empresa pública na prova, o que você vai dizer? Não, não é autarquia, filha. É eu sei autarquia. Então vamos lá. Se cair empresa pública na prova, o que você vai dizer? Aí você respira e fala assim, a autarquia é o que as outras não são, sem medo de errar. A empresa pública é pessoa jurídica de direito público ou privado? Quem falou público, vamos de novo. A empresa pública é pessoa jurídica de direito público ou privado? Sem medo de errar. Por que você fala assim, privado, o cara veio aqui 6 horas da tarde para falar merda? Não, gente. Se a autarquia é pessoa jurídica de direito público, a empresa pública é pessoa jurídica de direito sem medo de errar. Se a autarquia é criada por lei, a empresa pública é autorizada por lei. Aí você está assim, professor, mas é empresa pública, meu. Empresa pública. Ela é pública porque o capital dela é 100% público. Não é porque a personalidade jurídica dela é pública ou privada. Tudo bem? Então, empresa pública, pessoa jurídica de direito, criada por lei ou autorizada? Ah, te peguei. Então, empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, autorizada por lei. Por que ela chama pública, então? Com capital 100% público. Ela presta serviço público ou explora atividade econômica. Tudo bem? Regime de pessoal da empresa pública. Se o da autarquia estatutário da empresa pública é? Se os bens da autarquia são públicos, os bens das empresas públicas são? Aí você fica assim, privada. É privado! Porque ela é pessoa jurídica de direito privado. Você percebeu porque o examinador coloca isso na prova da OAB? Porque você sai de lá, você vê aquela de empresa pública, acertei, mano. Pessoa jurídica de direito público com bem público. Tudo bem? Quando você sair aqui do curso, ó, quando você sair daqui do teatro, você vai andando aqui, ó, tem a Caixa Econômica Federal ali do outro lado, mais para frente. A Caixa Econômica Federal é um exemplo de empresa pública. Tudo bem? Sociedade e economia mista. Se cair sociedade e economia mista na prova, aí já estou encerrando mesmo. Se cair sociedade e economia mista na prova, você vai dizer o quê? Mas não com esse desânimo. Você tem que vir lá, gente. Tem que ser um negócio do tipo, não é? O povo gosta de fazer a gente vai falar, eu sei autarquia. Bem melhor. Então, se cair sociedade e economia mista, o que você vai dizer? Aí, vamos lá. Sociedade e economia mista. Pessoa jurídica de direito público, privado ou misto? Aí, ó, a galera mista, né? Na malandra. Eu nunca vi, eu não me lembro da aula de direito em que o professor falou assim, bom, pessoal, vamos entrar hoje, nós vamos falar das pessoas jurídicas de direito misto. Você lembra dessa aula? Na boa, você lembra dessa aula? Sabe por que você erra? Porque o cara coloca isso na prova, e o examinador da OAB é aquele cara cafajeste, filho. Entendeu? Né? Que você tá horrível naquele dia, ou a mina piriguete, né? Você não tá com bola nenhuma, filho. Mas ela vai falar, você tá bonita. Aí você, sociedade de economia mista, tá na balada. Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito misto, né? Você nunca viu falar. E vocês não marcam coisa que vocês nunca viram falar na prova, gente? E por que marca? E nunca viu falar, não marca. Essa é coisa do Satanás, é demônio. Sai disso aí. Ó, vamos de novo. Se caiu na prova, sociedade de economia mista, o que você vai dizer? Então, se a autarquia é pessoa jurídica de direito público, a sociedade de economia mista é? Se a autarquia é criada por lei, a sociedade de economia mista é? E por que ela chama mista? Por conta do capital. Capital é público e privado. Os bens da sociedade de economia mista são públicos ou privados? O pessoal da sociedade de economia mista presta concurso público? Mas eles são contratados como?
Viu como você sabia? E os bens da sociedade de economia mista? Públicos, privados ou mistos? Misto eu não sei, né? O que é bem misto, né? Misto. Bem da sociedade. Entenderam, gente? Tranquilo. Ele vai te contar uma história, vai dizer que o poder público criou uma entidade, vai dizer isso. E ele vai perguntar essas características aí da entidade. Tudo bem? Tranquilo? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu encerro minha participação por aqui. Mas não vai embora, não. Não vai embora, não. Só quero dizer uma coisa, ó. Pensa no seguinte. A prova da OAB no domingo é só mais uma prova que você vai fazer, tudo bem? É um saco fazer prova, eu sei que é, mas é só mais uma, tudo bem? Tranquilo? E é uma prova o seguinte, você precisa fazer quanto? 40, não é? Não é 40 que você precisa fazer? 40. Então, ó, vai lá, faz as 40 primeiro e vai embora, filho. Que tu vai acertar, pô. A prova não é sua. A prova é sua. Você pode fazer em bloquinho de 10. Faz 10, pula 10, faz 10, pula 10, faz 10, 40. Você pode fazer enganando o examinador. Erra as 40 primeiro, é o computador. Ai, que burro, entendeu? Aí depois vem, pá, 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 pá. E você pode fazer também na brincadeirinha, tipo, bem me quer, mal me quer. Faz a primeira, pula a segunda, faz a terceira. Entendeu? Para dar um suspense. O que eu quero dizer, pessoal? É o seguinte, a prova não é maior do que você imagina, tudo bem? Dá para passar, tudo bem? Tranquilo? E outra coisa, ó, vocês têm que levar em consideração que mesmo que não der certo dessa vez, mas eu acho que vai dar. Eu considero que vai dar. É o seguinte, você já conquistou muito na sua vida, viu? Já conquistou coisa pra caramba. Já parou pra pensar nisso? Que a gente fica, né, se limitando a pessoa. Ai, se não der certo, não conquistou nada na vida, não passou na OAB. O quê? 5 anos já de faculdade, outros estão no quarto aí, já iniciando 5. Gente, valorize que você já chegou até aqui. É só mais uma, tudo bem? É só mais um. Encara esse gigante aí dessa forma. E eu sempre quero encerrar aqui, eu falo para os meus alunos o seguinte, a prova começa 1h da tarde, não é? Não é isso que acontece? 1h da tarde, não é? 1h da tarde, eu tenho esse costume e tem dado certo. 1h da tarde, quando começa, eu paro tudo que eu estou fazendo. Aí eu vou lá e faço uma oração. Falo, Deus, ajuda aquele pessoal lá. Deus não vai iluminar o bagulho para você não, viu? Não vai chegar e vai fazer assim, a 2, a luz, C, tadá! Não vai rolar isso não, entendeu? Mas é só para dar uma calma para vocês saberem o seguinte, que vocês não estão sozinhos nessa. Tudo bem? Você não está sozinha, você não está sozinho. Tudo bem, gente? Muito obrigado, nós vamos sortear o livro aí depois. Valeu!